Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos aí mais uma semana jurídica do SESB, Centro de Ensino Superior de Vitória. É a instituição docente 5, reconhecida pelo MEC, e que todos aqui possam alcançar o sucesso, né? Que nós estamos aí batalhando, né, pela mesma causa. O nosso tema aqui será os benefícios previdenciários e a reforma da Previdência. Aqui um pouquinho do meu currículo, tá? Resumindo, Gerson de Souza, muitos aqui já me conhecem. Aqui está o meu Facebook e também Instagram. Gerson de Souza Oficial. Semanalmente, dicas práticas. Vocês podem encontrar aqui, ó, tanto no Insta como no Face. Onde eu enfatizo mais? Facebook, porque lá me permite colocar vídeos de 20 minutos, vídeos de meia hora e assim sucessivamente. Em especial aqueles vídeos que é veiculado na mídia, né, que são vídeos maiores. Lá tem todos os vídeos. Atuo como advogado especialista em direito previdenciário e tributário, tá? Estado, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, dentre outros. Sou proprietário, sócio individual da Sociedade de Advocacia, corpo docente 5 pelo SESB, alguns aqui já tiveram aula comigo. Dentro do corpo docente 5 do SESB, leciono constitucional e tributário, mas tem a parte também que eu leciono para preparatórios, os cursos. Ali eu pego desde o tributário até o previdenciário. O que nós vamos ver aqui, a ênfase está na advocacia previdenciária, tá? Com muitas dicas práticas aí para vocês. Regimes, os regimes de previdência. Daqui apenas uma nota introdutória, daqui a pouquinho a gente vai entrar no regime geral. Evidentemente que numa palestra de 60 minutos não dá para falar todos os regimes. Nós vamos focar qual regime? Regime geral. Mas, para efeito ilustrativo, a Previdência, ela se desdobra em 3 regimes previdenciários. Temos o regime geral, onde temos aí a figura da autarquia federal, INSS. Temos também o regime próprio. O regime próprio, você tem que assimilar a servidor público efetivo, seja ele civil, seja ele militar. Você tem concurso público para a União Federal, para o Estado membro, para o Distrito Federal e também para o município. Quando o concurseiro ele passa no concurso, muito provavelmente ele estará contribuindo para um regime próprio. Por exemplo, no Estado do Espírito Santo, os servidores públicos estaduais, cargo efetivo estadual e PAJM. E se o servidor público ele passou no concurso do município de Vitória, por exemplo, IPAM, fica onde? Bento Ferreira. Se o servidor público efetivo ele passou no concurso em Vila Velha, IPVV, olha aqui, ó, Instituto Previdenciário de Vila Velha. Se o servidor público ele for do município de Cariacica ou da Serra, Cariacica, IPC, Instituto Previdenciário de Cariacica, Serra, IPS, Instituto Previdenciário da Serra. Assim, cada município, também cada estado membro, também o DF e a União, tem o seu regime próprio. Importante destacar que naqueles municípios do interior é muito comum o município não ter instituído o seu regime próprio. Sendo assim, por exclusão, o servidor público efetivo ele contribui para o INSS. Por quê? Para que haja enquadramento no regime próprio, primeiro, é preciso que seja cargo público efetivo. E segundo, aquele ente federado, União, Estado, DF, município, ele tem que ter adotado expressamente o seu regime próprio. Se o ente federado, a exemplo dos municípios no interior, não adotar o regime próprio, por exclusão, haverá então ali o regime geral.
todos que não pertencem ao regime próprio, automaticamente estão em qual regime? Regime geral, INSS. E esses dois regimes aqui primeiros, regime geral e regime próprio, eles são públicos. Eles são públicos, são do governo. Mas aquela pessoa que fala bem assim: eu quero complementar a minha futura aposentadoria para eu receber um pouco mais. O que essa pessoa terá que fazer? Se filiar então ao regime complementar, chamado de previdência privada. Aqui na previdência privada temos bancos, temos empresas. O regime complementar, ele pode ser fechado ou aberto. Fechado, exemplo, Sebrae. O Sebrae oferece o regime complementar de forma fechada, ou seja, só para quem trabalha no Sebrae. OAB breve. A OAB oferece o regime complementar apenas para os inscritos, ou seja, os advogados. Exemplos então de regimes o quê? Fechados àquela categoria. Existe também o regime complementar aberto. O regime complementar aberto, qualquer pessoa pode participar. E onde é que ele está muito comumente? Nos bancos. Nos bancos. Então temos basicamente regime geral, próprio e complementar. Qual será a nossa ênfase aqui na palestra? O regime geral. Teoria? Não. Vamos ver muitas dicas práticas, muitos entraves dentro do INSS e vamos falar quais são as saídas técnicas aí para vocês. Dentro do RGPS, Regime Geral de Previdência, temos 4 tipos de aposentadorias. Não estou aqui colocando os outros benefícios. Tem outros benefícios? Tem outros. Pensão por morte, salário maternidade, auxílio doença, auxílio acidente, uma pancada de outros benefícios. Mas aqui a nossa ênfase serão as aposentadorias. Vamos falar um pouquinho como que é a regra na legislação de Chirurgia, mês 10/2019. E vamos falar também qual é a tendência à luz da reforma da Previdência. Tudo que vamos falar aqui sobre reforma da Previdência é uma tendência, porque ainda não foi aprovado em definitivo. Então, pode mudar? Pode mudar. Mas nós vamos falar qual é a tendência. Vamos então discorrer sobre o primeiro tipo aí, aposentadoria por idade. Conforme a regra geral na legislação de hoje, para alguém conseguir se aposentar por idade, basta ter, se homem, 65 anos de idade e mulher, 60 anos de idade. Isso como regra o quê? Regra geral. Por que como regra geral? Porque tem regras específicas que o tempo não nos permite aqui explanar. Por exemplo, deficiente físico não precisa de ter essa idade toda, idade reduzida. Tá? Rural não precisa de ter essa idade toda, idade reduzida. Por isso que aqui eu coloquei, olha, a regra geral. A palestra tem 60 minutos e nós vamos tentar explanar boa parte aqui do assunto. Basta apenas a idade, olha só, vejam que não tem tempo de contribuição. TC, tempo de contribuição. Não exige tempo de contribuição, mas exige o quê? Carência mínima. O homem tem que ter 65 anos e ter pago 180 contribuições. Carência é o quê? É o pagamento. Você tirou do seu bolso e pagou. Você pagou 180 meses. 180 meses equivale a 15 anos. Tá? mas não existe. Passados, né? Sim. Não precisa ter sido continuando. Sim, exato. E não exige tempo de contribuição, tá? Passa só a idade e a carência, que é o mínimo de contribuições ali. E olha só que interessante. Qual é a RMI? Renda Mensal Inicial. Ou seja, qual será o valor da aposentadoria? Aí está a formulazinha.
de forma mais simples para vocês, tá? Logo de início, aquele que requer aposentadoria por idade, o RMI, logo de cara, vai ser 70%, mais os acréscimos aqui. Porque, por exemplo, a pessoa que contribuiu exatamente 180 contribuições, ela tem quantos anos contribuídos? 15 anos. Então, olha só, vai ser 1% para cada ano contribuído, ou seja, para cada 12 contribuições. Então, 1% em 15 anos dá 15%. Então, seria 70% mais 15%. Desse adicionalzinho aqui. 70 mais 15, 85%. Será o RMI. Ah, mas digamos que a pessoa ela continuou contribuindo além das 180, lá na frente, tem como ela fechar 5%? Tem como. Desde que aqui, olha, tenha 30% do adicional. Aí vai dar 70 mais 30, que dá igual a 100. Mas, via de regra, a pessoa que aposenta nessa modalidade aí, ela já está já exausta, já está com idade avançada, ela não aguenta mais a trabalhar. Então, é muito comum você ver o quê? O trabalhador, quando completa exatamente as 180 contribuições, aqui ele já dá entrada e fixa o RMI então, em 70% mais 15%, que dá aí os 85%. Legislação atual está assim. Segundo tipo de aposentadoria, daqui é uma outra modalidade, tá? Por tempo de contribuição. É a mesma coisa? Não, é diferente. Olha só como muda as regras. Lá na idade, a ênfase era a própria idade, obedecido o mínimo de pagamentos. Aqui o enfoque é o tempo de contribuição. Vejam que não tem idade, mas tem o quê? Tempo de contribuição mínimo. Se homem, 35 anos de contribuição, e se mulher, 30 anos de contribuição. O que muitos advogados não sabem? Nessa modalidade, a pessoa tem que ter pago por quantos anos? Tem que fazer aquela contínua 85 para 85, não? Tem que ter pago 180 meses. O que se chama tempo de contribuição não é pagamento, é tempo de serviço. Porque antigamente a legislação utilizava a expressão correta. Ela chamava isso aqui de tempo de serviço, certo? Só que a legislação, como ela vai mudando muito, às vezes ela faz confusão na terminologia, no português dela. E ela começou a chamar isso aqui de tempo de contribuição. Mas na verdade, quando se fala tempo de contribuição, nada mais é que tempo trabalhado. Pegou lá o serviço braçal e exerceu. E a carência, que é o mínimo de pagamento. Então, a pessoa que trabalhou, mulher, por 30 anos, homem por 35, e pagou somente a carência mínima exigida, que é de 180, aposenta? Aposenta. Porque o que se chama tempo de contribuição, na verdade, é tempo de serviço. Ah, mas o mínimo de pagamentos? Carência. Quando você faz um seguro, lá no seu veículo, não tem uma carência, um mínimo de pagamentos? Quando você faz o plano de saúde, não há uma carência, mínimo de pagamentos? É isso aí. Então aqui, ó, separação, tá? Do que é carência e do que é tempo de contribuição. Há várias fórmulas para fixar o RMI, tá? Há várias fórmulas. Mas o importante é que aqui incide o quê? Fator previdenciário. Fator previdenciário. E geralmente o fator, o que ele faz com o valor da aposentadoria? Geralmente ele reduz. Geralmente ele reduz. Então veja que nas duas primeiras espécies, por idade ou por tempo de contribuição, tanto uma quanto a outra, dificilmente alguém vai ter 100% do RMI, ou seja, do valor da sua aposentadoria. Tá? Aqui pode chegar a 100%? Pode. Porque se a pessoa trabalhar um período exorbitantemente superior, excedendo, só lá na frente requer a aposentadoria, o que vai acontecer com o fator? Ele se torna um fator positivo. Ou seja,
ele deixa de ser negativo, aquele que reduz, e passa a ser o quê? Positivo, aquele que aumenta. Até o teto. Igual. Dúvidas deixa para depois. Qual é a dinâmica? Ou pode perguntar agora? Podemos deixar tudo no finalzinho, aí eu disponibilizo uns 15 minutinhos. Tá. A gente faz um ping-pong, pergunta e resposta. Ok. Fechou? E olha só, em muitas situações, tá, a gente vai ver fator previdenciário negativo. É o que mais acontece na prática. Vocês acham que está ruim? Vamos ver agora como que vai ser na reforma. Veja que hoje você pode ter uma alternância, ou aposentabilidade, ou aposento por tempo de contribuição. Se eu me encaixo na idade, vou na idade. Se eu me encaixo no tempo de contribuição, eu vou no tempo de contribuição. Então, existe uma alternância, ou uma ou outra. Vamos ver a luz da reforma. A tendência da reforma. Reforma da Previdência visa unificar os dois tipos. Imagina duas barras de ferro e você solta elas formando uma só. Aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição vão se tornar um único tipo. E eles então, conexos, vão levar a qual nome? Aposentadoria por idade e, não é o, e tempo de contribuição. Então o trabalhador vai ter que ter simultaneamente uma idade cheia e um tempo de contribuição cheio. Não mais terá alternância. Terá que ter ambos os requisitos cheios. Senão, não aposenta. A idade que se estima para o homem, 65 anos. Continuou a idade? À luz da aposentadoria por idade? Continuou. A idade da mulher aqui, que era 60 anos, passa a ser o quê? 62. O de vermelho é a alteração que tem de se haver. Basta a sua idade? Não. Tem que ter também o quê? Tempo de contribuição, cumulativamente. E quanto que será o RMI? Para ter um RMI, renda mensal inicial, valor da aposentadoria, 100%, tem que trabalhar 40 anos. Se o trabalhador não se importar de ter um corte, tá, ele pode, com 20 anos de contribuição, aposentar, mas aí o valor do RMI será 60%. Se tiver só idade, aposenta? Não. Se tiver só tempo de contribuição, aposenta? Também não. Hoje, se a pessoa tem só idade, aposenta? Aposenta. Se ela tem só o tempo de contribuição, aposenta? Que é 30 a mulher, 35 homens, aposenta, porque há uma alternância, ou idade ou tempo de contribuição. Mas à luz da reforma, visando um tipo único, unificado, tem que ter ambos os requisitos. Senão não aposenta. E olha só que interessante. Antes da reforma, o que pode ser feito? O que pode ser feito? Muitas coisas, tá? Algumas dicas técnicas aí para vocês que vão atuar no processo administrativo previdenciário. Por exemplo, vou pegar aqui um pincelzinho. Quem aqui já tentou corrigir CNIS no INSS? Existe? Já tentou? E o que eles falaram? Que só atualiza quando você pedir a aposentadoria. CNIS, Cadastro Nacional de Informação Social. Aqui é o seu banco de dados de contribuição e de serviço. Todo o seu histórico está lá, as empresas que você trabalhou. E você consegue pegar na própria agência do INSS ou no site do INSS. Você vai entrar no meu INSS e lá você consegue. Para entrar no meu INSS você tem que ter uma senha. Você pode fazer no próprio site, mas se você não conseguir, na agência você pode fazer. Ah, não consigo ir na agência por falta de tempo. Alguém pode ir para você com procuração assinada. E precisa de ter OAB? Não precisa.
tá? Tem escritórios aí que fazem a parte previdenciária administrativa como despachantes e não tem OAB. E ganha pouco dinheiro? Não, ganha muito dinheiro, tá? Veja que OAB, carteira da OAB é para ação judicial. Aqui estamos falando da esfera qual? Administrativa. Basta então uma procuração do seu representante legal. Perfeito. Aí olha só, o que acontece muito na prática? O CNIS, ele tem falhas. Imaginemos que alguém, na legislação atual, quer aposentar por idade ou por tempo de contribuição. Mas falta ainda um pouquinho de tempo para ela. Um pouquinho de tempo. Vamos supor que falta 5 anos ainda. Muitas vezes, quando você acerta o CNIS, essa pessoa ela vai ter esses 5 anos. Na carteira de trabalho ela tem todo o tempo que ela precisa. Só que quando olha o CNIS, como ele é defeituoso, muitas contribuições não entraram aqui, não constatou. Houve uma falha de comunicação. Ou até mesmo não há um vínculo reconhecido aqui no CNIS. E você quer acertar o CNIS dessa pessoa antes de dar entrada na aposentadoria. Sabe por quê? Quando você dá entrada na aposentadoria e lá você tenta comprovar pela carteira de trabalho, o que muitas vezes acontece na prática? Aqui nada de teoria, tá? Só prática para vocês. Muitas vezes o servidor público ele só vai gerar automático com base no CNIS e não vai conferir manualmente a carteira de trabalho. Então, para não deixar brecha, o que você faz? Corrige antes do CNIS. Corrigindo o CNIS, robusteceu o tempo. E lá na frente, quando entrar com o requerimento da aposentadoria, vai ser mais fácil. Vai ter menos burocracia. Mas qual é o entrave na prática que você encontra quando você vai pedir a correção do CNIS? O servidor público fala, só pode corrigir CNIS no momento que você der entrada na aposentadoria. Tem muitos que fazem previdenciário? Bastante. Mas quantos conseguem corrigir CNIS antes? Só especialistas. Por quê? Seja um especialista e crie um diferencial na sua carreira, tá? Como que você vai corrigir o CNIS antes de dar entrada na aposentadoria, tá? Anotem aí. IN 77, artigos 10, 58, 61 e 62. Quem é que usa a IN 77? O próprio INSS. Então eles têm que cumprir ou não tem a IN deles mesmo? Tem que cumprir. E se eles não cumprirem o comando legal da IN 77, qual será a sua ferramenta? O que você pode fazer e que dá muito certo na prática? A abertura de página. Qual fundamentação? Lei 8.112/90. Artigos 116 e 117. Recomendo que os senhores já levem o modelo do PAD quando forem no INSS, porque encontrando uma barreira, vocês podem apresentar o PAD e ali preencher um voto único, tá? E geralmente quando você começa a preencher o PAD, rapidinho o entrave ele cai por terra e você consegue ali entrar com requerimento. Porque o gerente do INSS, quando ele responde a PAD, ele corre o risco de ser afastado. E sendo afastado, até prejuízo na sua remuneração ele pode ter. Então, na prática, é assim que funciona para corrigir CNIS, tá? Aí os comandos legais para vocês. Então, essa é a primeira dica na prática que eu deixo para vocês. E que funciona. Uma aluna, aqui ela experimentou isso daí.
e na sala de aula ela falou que deu certo. Tá? Só põe em prática que rapidinho resolve. Você quebra ali o entrave. Segunda dica técnica para vocês, para quem vai fazer administrativo previdenciário. Muitas vezes o trabalhador, quando vai dar entrada, a empresa recolheu, mas não repassou. A responsabilidade é de quem? Do trabalhador ou da empresa? Da empresa. Da empresa. Mas na prática, quando você dá entrada no INSS, benefício negado. O que você vai fazer? Entrar na esfera judicial? O generalista ele vai para a judicial. Demora quanto tempo? 3 a 5 anos. Se não for 7, 8, por causa do precatório. Mas o especialista, o que ele faz? Isso daqui, ó. CRPS. Enunciado 18. Pronto. Basta você, após a negativa, recorrer no prazo de 30 dias. Direto para o Conselho de Recurso, que é o próprio conselho que está acima do INSS. O próprio conselho tem reconhecido. Quando faltar recolhimento previdenciário, não será negado benefício ao trabalhador, quando essa obrigação for da empresa, da pessoa jurídica. Se a pessoa trabalha de carteira assinada, é da empresa ou não é a responsabilidade? Sim. Então, na esfera recursal, você consegue muito mais rápido gerar o benefício. Evita os 3 a 5, 7 anos da judicial, e aqui, rapidinho, você destrancou aí o benefício da pessoa, tá? Depende muito de região, mas você pode levar o quê? 6 meses, 7 meses, 12 meses, muito mais rápido. E quando você cria esse diferencial, o que acontece em relação aos seus clientes? Um puxa o outro e começa a entrar. 1, 2, 3, 4, 5. CRPS é Conselho de Recurso da Previdência Social. Tá? Tem outras fundamentações? Tem, mas deixa aqui a básica para vocês. Então aí, por enquanto, 2 diquinhas básicas, tá? Na prática, que funciona. Sim. A abertura de página é para forçar o servidor público a aceitar o seu requerimento de correção do CNIS. O PAD, você já leva ele na sua pasta e você apresenta o requerimento ao servidor do balcão, dizendo que você quer a correção do CNIS. Você vai levar o requerimento com essa fundamentação. Se ele aceitar, ok, não precisa de fazer nada. Mas se ele falar bem assim, não vou protocolar o seu pedido, então você estará legalmente embasada para abrir contra o servidor público um processo administrativo disciplinar. Porque ele não está cumprindo a legislação. Mas nós podemos? Pode. Sim, pode. Qualquer um. Você pode fazer por você mesmo, quando você quer, ou assinando procuração por terceiro. Sim. Vocês podem fazer previdenciário administrativo, tá? Hoje ainda. Vocês podem fazer. É possível fazer essa correção de CNIS online? Não. Você tem que protocolar lá. Porque o online não te dá essa opção, eles tiraram. Mas tem que colocar lá, tá? Em São Paulo, um dos lugares que eu tenho afinidade também, tá? Cerca de 5 gerentes para mais foram afastados. E aqui já começaram a responder também alguns. Então, assim, na prática, é assim que você resolve. Beleza? Vamos avançar um pouquinho? Aposentadoria especial. Regra geral, legislação de hoje. Homens e mulheres têm que ter, tá, 25 anos de contribuição.
pouquíssimos e raros casos, 20 anos ou 15 anos. Mas o que você vai mais achar é isso daqui, ó. 25 anos como tempo de contribuição. Tem idade? Não tem. E por que alguém pode aposentar especial nessa forma mais benéfica? É porque entende que, em razão dos agentes insalubres ou da periculosidade, o seu tempo de vida é reduzido. Pega alguém que trabalha todo bonitinho, no escritório, ar-condicionado, certinho, e alguém que fica quebrando pedra todo dia, embaixo do sol, com aquele ruído no ouvido, é diferente. A sua saúde, ela é depreciada mais rápido. Então, em razão disso, é que o trabalhador ele pode aposentar na forma especial, tá? Mas é preciso que esse tempo de contribuição, dentro dele, haja essas situações aqui, de insalubridade ou periculosidade. Exemplos de insalubridade: agentes químicos, limpeza, a depender da situação do produto químico, salão de cabeleireiro, as mulheres aí que trabalham lá mexendo com química, cabelo, tá? Frentista de posto de gasolina, agente químico, pega aquele odor todo, e dentre muitos outros. Temos também agentes biológicos. Coloque assim para você imaginar: bactérias no ar, vírus no ar. Onde você tem isso? Dentista, hospital, clínicas em geral. Tem pessoas que entram e saem com doença. Pega aí pet shop, aquele vapor tudo subindo ali no animal, agentes biológicos. E uma dica prática para vocês, uma diquinha prática: quando for agente biológico, não se preocupe com o critério quantitativo, porque olha só, os outros agentes, a maioria deles, o critério é quantitativo, tem que ter uma certa quantidade para que seja insalubre. Quando se tratar de agentes biológicos, não é critério quantitativo. O critério é qual? Qualitativo. Basta que haja uma partícula pequenininha. Não precisa de mensurar se pouco, se médio ou se muito. Existe? Se existe, já tem um tempo especial reconhecido. Então, olha só. Dentro de um hospital, entra e sai pessoas doentes. Só o médico teria direito ao tempo especial? A balconista não está exposta também? Não tem contato com a pessoa que entra e sai? Tempo especial. O cara que está lá na porta, ele não está lá no ambiente que entra e sai pessoas com doença? Tempo especial. Qualquer pessoa que está ali naquele recinto, naquele ambiente ali. Então, o critério qualitativo é até mais fácil. Agora, imagina um médico, né? Ele está aqui, tem uma cabine, tem um vidro e a pessoa está lá do outro lado, interfone. Aí não teria o tempo especial. O que caracteriza o tempo especial é a exposição. Se tem contato ou se não tem. Agentes físicos, temos vários, uma pancada: ruído, tremor, ergonomia. Pega aí caminhoneiro, motorista de ônibus, o volante tremendo, tremor. Às vezes até o chão, o banco treme também, por causa do motor, tremor. Quem manuseia equipamentos que tremem, tremor. Vários tipos de tremor. Pega também ruído, agente de telemarketing, aquele fonezinho no ouvido. Ruído, você pega uma pancada de pessoas, até motoboy, aquele barulho de motor, o dia todo ali, o dia todo. Outros motoristas também, né? Um motor forte, V6, ou até menor, mas que faça ruído também, né? Motorista de trator, por aí vai. Ruídos de uma forma geral. Ergonomia é o que salva muito. Por quê? Você vai caçar aí algumas vezes
Agente químico não tem, biológico não tem, tremor não tem e ruído não tem. Poxa, não tem nenhum agente insalubre? Um que só especialistas usam: ergonomia. O que seria ergonomia? Imagina um cara que descarrega caminhão. Isso vai causar um problema na coluna dele, carrega peso. Ou a pessoa que faz faxina e trabalha muito abaixada. Ou a pessoa que faz atendimento, né, sentada, a cadeira não tem encosto para ela. Ergonomia. Mas eu quero saber mais sobre a ergonomia porque ela é muito ampla. Onde que eu vou? IR17. Tá? NR17. Norma regulamentadora. Lá vai dizer que, para quem trabalha em pé, o que tem que ter no layout da empresa? Tem que ter uma cadeira disponível. Aí você vai nas farmácias, os atendentes em pé, de propósito, não colocam cadeira para eles trabalharem mais. Ergonomia, aposento especial. Muito tempo em pé gera o que muitas vezes? Varizes. Vigilante, uma pancada de vigilante. Ergonomia, em pé o dia todo. Quem trabalha sentado, a cadeira tem que ter um leve encosto aqui na lombar. Se não tiver, ergonomia. E quantas pessoas no Brasil inteiro trabalham sentadas? Uma pancada de gente. E dessas que trabalham sentadas, quantas não têm um apoio lombar? A maioria. Ou até mesmo cadeira sem o apoio aqui, né? Para coluna, o apoio normal, também não tem. E a NR17, ela fala o quê? Que tem que ser arredondada a frente da cadeira, não pode ser quadrada. Então, conhecendo as normas regulamentadoras e as ONH também, somando elas, você consegue aí fazer um estraguinho, tá? Porque elas vão falar sobre tudo isso daqui, olha, como tem que ser. E uma vez que você vai enquadrando cada cliente ali, você consegue então gerar mais rápido o quê? O tempo especial para aposentar ele. Mas tem que conhecer as normas regulamentadoras, tem que conhecer, é do Ministério do Trabalho, tá? Só digitar lá no Google. E as ONHs também. As ONHs, elas vão falar como que será operacionalizado as MRs, então tem que casar as duas. E muitas vezes, isso daqui, olha, periculosidade, tá? Que é o perigo de sofrer um dano ou morte, também caracteriza tempo especial. Escolta armada, tem perigo ou não tem de vida? Muito, né? E por aí vai, tá? Agente penitenciário e dentre outros. Até o frentista, além de estar aqui, ó, agentes químicos, ele está aqui também. E o risco de explodir lá no posto, que é raio metro, também está exposto a. Não que deve acontecer, mas é o fato de estar exposto a. Está exposto? Beleza, periculosidade. Mas o frentista é mais comum vir para onde? Agentes químicos, que é mais fácil, tá? É mais aceito. Quem trabalha com alta voltagem, eletricidade, né? Lá não pode direto lá. E o risco de sofrer um dano também. Então pega aí as grandes empresas também, você tem vários enquadramentos aqui. E isso daqui, olha, como você comprova? Perfil sociográfico, previdenciário. Só PPP? LT, CAT. O que é isso? O que é LT, CAT? É o laudo técnico das condições ambientais do trabalho. Sabe por quê? Quando você pede só PPP, quando você é marinheiro de primeira viagem, você vai protocolar no INSS. Ele fala bem assim, apresente o LT CAT. Mas tem PPP, apresente LT CAT. Então, na prática, o que você faz? Já pega os dois da entrada. Ainda que no INSS seja difícil gerar aposentadoria especial, mas da entrada já com os dois.
porque depois lá na frente, quando discutir na judicial, não vai ter o risco de falar o quê? Foi omissão do advogado, não apresentou o LTCAT para trás. O INSS não terá esse argumento contra você. Ah, ninguém porque não apresentou o LTCAT. Então, se você apresentou já os dois, PPP e LTCAT, você quebra esse argumento do INSS, tá? Para não ficar brecha nenhuma. E o PPP e o LTCAT, na maioria das vezes, eles vêm correto ou errado? Errado. Como é que escreve esse LTCAT? LTCAT? Vou colocar os dois. PPP e LTCAT. PPP e LTCAT. A empresa não quis entregar o PPP e o LTCAT para o trabalhador. Não quis entregar. E o escritório generalista, ele entrou a si mesmo com ação judicial e pediu a exibição dentro do processo. A empresa vai ter que exibir? Vai ter que exibir. Vai juntar? Vai juntar. Mas aí juntou errado. Por que juntou errado? Porque na maioria das vezes o PPP e LTCAT não vem com a verdadeira exposição. Mas o especialista, ele faz o inverso. O que o especialista ele faz? Antes de entrar com a ação, ele envia notificação com a carta registrada para a empresa, na administração dela no RH. Qual é o conteúdo dessa notificação? Exiba o PPP e o LTCAT do trabalhador, tal, CPF tal, que trabalhou no período tal, sob pena de. Aí você coloca todas as penalidades que a empresa está sujeita a sofrer se ela não entregar esses documentos. Porque por força da legislação ela é obrigada. E se ela não cumpre, ela é penalizada perante os órgãos públicos. Os órgãos públicos é que proferem ali a penalidade. Inclusive podemos sofrer uma penalidade que é interdição do estabelecimento. Qual empresário quer passar por isso? Nenhum, né? Perder os efeitos do alvará de funcionamento. É uma burocracia gigantesca. Além das multas também. Além das multas. Então, quando você mostra que você tem o poder do conhecimento na notificação e houve recebimento, porque foi a época. Então, você sabe a data que recebeu. E você abre um prazo aqui ainda, ó. Estou te dando um prazo para você entregar esses documentos. Quando você mostra esse conhecimento, é muito comum as empresas te ajudarem. Elas podem até ligar para você e te perguntar assim, está bom? Você deixa lá o seu contato. Tá? Então, você não pede PPP e LTCAT, você não pede, você faz o quê? Você notifica. É diferente de você pedir. Se pedir, pode ser que não entregue. Mas se você notifica mostrando penalidade, aí é diferente. Aí é diferente. Sujeito a ser o quê? Denunciado perante os órgãos públicos. Na prática, tá? É assim que vocês devem fazer, assim que dá certo, para resolver o problema. Ah, mas são 10 empresas. Envia para as 10. Envia para as 10. É um serviço que você pode cobrar avulso ao processo. Se a pessoa não existia, a pessoa trabalhou durante um tempo atrás e a empresa não existe. Junta comercial, massa falida, pode ter administrador judicial, ficar lá no arquivo. E outra coisa, se a empresa ela entregar o PPP e falar bem assim, não tem o LTCAT, só tem o PPP. Aí você, caramba, eu tinha que entrar com os dois no INSS, tanto o PPP como o LTCAT. Porque o que a INSS fala? Exiba LTCAT. A empresa está falando que só tem PPP. É mais problema para ela. Aí que ela se amarra nela mesma. Por quê? O PPP só pode ser feito com base no LTCAT. O PPP é gerado com informações do LTCAT. Então vem cá, meu amigo, se você não tem LTCAT, como que você fez o PPP? Está tudo errado. É pior para a empresa. Por que é importante os dois? Poderia aqui, mais tempo, expor, né, os senhores, mas o tempo nosso é compacto. Só um exemplo. Ruído. Enunciado 555
do STF. Fato da EPI. O custo desse laudo técnico, a empresa que tem que... Me lembra de responder daqui a pouquinho, só para não perder o fim da meada. No PPP, vai estar o uso do EPI. EPI abafa ruído? Abafa. Pode não anular, mas abafa. Prejudica alguns decibéis? Prejudica, reduz. Aí quando você vai ver os decibéis, que é critério quantitativo, está abaixo do que é exigido para gerar tempo especial. Aí, caramba, não tem tempo especial porque não tem decibéis suficiente. Mas o tema 555 do STF fala que o uso do EPI não é eficaz para abafar ruído. Aí o que você vai fazer? LTCAT, ele tem ruído puro, sem EPI. Aí você vê a diferença com tudo. Aí você consegue gerar o benefício. Quanto que se cobra para enviar as notificações para as empresas? Depende do escritório, né? Depende da sua atuação. Você pode cobrar avulso, sei lá, R$500 por notificação. Por exemplo, paga 250 para enviar e no êxito mais 250. Pode ser feito assim, né? Uma entrada e depois no êxito uma outra quantidade. Ah, mas eu não quero cobrar avulso. Eu prefiro embutir no valor do horário. Pode embutir? Pode embutir. Fica a critério ao seu estilo. Você pode embutir. Então, sobre a aposentadoria especial, tá? Fica aí o detalhe para vocês. Hoje está assim. E ó, o RMI é de 100%, por isso que brilha aos olhos, tá? Sem corte, sem fator, sem fórmula, 100% aí na tampa. A fórmula, ela é favorável para aplicar os 100%. Reforma da Previdência. O que vai acontecer com a especial? Visa duas situações. Lembrando que ainda não foi aprovada, mas ela encaminha para esse caminho, tá? Vai extinguir a aposentadoria especial por periculosidade. Então, quem é aí da área da periculosidade, tá? O trabalhador será enquadrado naquele tipo de indicado, idade e tempo de contribuição, porque não vai ter mais especial. Aí vai ter que ter tanto a idade cheia e tempo de contribuição cheios. Acabou de aprovar o texto base segundo turno agora. Aí olha só. E vai alterar a aposentadoria especial por insalubridade. O que vai acontecer? Continua existindo para insalubridade? Continua. Mas o critério está muito rigoroso. Por quê? Vocês viram aqui antes que não tem idade mínima. Não tem idade mínima. Basta o tempo de contribuição, que é carência. Olha lá. Vai ter idade. Mais o tempo de contribuição, que estão estimando, mais uma carência. Tá? Aí eu prefiro esperar fechar tudo, aprovar definitivo, né? Promulgar e publicar, porque se eu botar aqui alguma informação, pode ser que fique velha depois, se alterar alguma coisa. Mas vai ter uma idade. E vai ter o tempo de contribuição e vai ter a carência. RMI, 60%, deixa de 60%. O valor da aposentadoria não vai ser mais 100%, vai ser a partir de 60%. Se o trabalhador, alcançando aqui os requisitos, ele fala assim, quero trabalhar mais um tempo, daqui a 10, 20 anos, e só depois eu vou dar entrada. Ele vai cumprir um período que é adicional. Nesse período adicional, pode ser que ele chegue a 100%. Cada ano trabalhado, tá? O percentual vai aumentando. Só que para o camarada chegar aqui em 60% já vai ser difícil. Olhem só uma coisa, uma observação. Voltando aqui um pouquinho. Quem vai fazer aqui 100%? 40 anos. E para ter 40 anos trabalhados, tem que ter uma vida laboral de mais ou menos 50 anos. Sabe por quê? E o período que ele saiu de uma empresa e depois foi tentar arrumar um emprego. Entre emprego ou sem emprego, de empresa para empresa.
Então ele tem que ter uma vida laboral de mais ou menos 50 anos para efetivamente ter trabalhado 40 anos. Só para vocês terem uma noção. Pois é, então dentro dessa sua observação, se ele começa a trabalhar com 18, ele vai ter atingido esse limite, em tese, com 68. E vocês vão ver também, se vocês lerem o projeto, eles estavam querendo botar o que lá? Que a partir de alguns anos, a idade exigida, ela vai ser progressiva. A idade, conforme a expectativa de vida. Mas esse não será o nosso tema aqui, tá? Tem essa observação também. A aposentadoria por invalidez. Ainda antes um pouquinho, olha só. Você vai ter uma redução do mercado na concessão da aposentadoria especial. Mas você vai ter o quê? Muitas revisões. Porque para fazer revisão, você não se baseia na legislação vigente atualmente, e sim em legislações o quê? Antigas. Porque você vai revisionar a época, né, lá de trás. Muitas pessoas, quando foram aposentar, tinham direito a especial. Aí aqui já é uma dica prática para vocês, tá? Na prática. Só que quando você vai ver a carta de concessão do INSS, a aposentadoria por tempo de contribuição. E se foi por tempo de contribuição, olha só o fator. Provavelmente essa pessoa vai estar em 70%, 80%, 85%, não vai ter 100%. Então, você pode fazer o quê? Revisar a aposentadoria por tempo de contribuição, tá? O que você vai fazer? Você vai enquadrar esse trabalhador na especial. Porque à época ele tinha direito especial. O erro foi de quem? Do INSS. E o prazo para você revisar são de 10 anos. Aí o trabalhador já tem 12 anos que ele aposentou, tem 20 anos que ele aposentou, ele baixa no seu escritório. Você que é generalista, você vai falar, não dá mais tempo. Mas você que é especialista, o que você vai fazer? Você resolve assim, ó, colocar do lado de lá. Súmula 81 da TNU, Turma Nacional de Uniformização. Você tem que jogar o processo lá. Tem um recurso específico na ação judicial, você joga para lá os autos do processo e lá você ganha. O que diz a súmula? Que quando o INSS concede uma aposentadoria, mas o INSS ele foi omisso a algumas documentações, foi omisso ao PPP, foi omisso ao FTCAT, foi omisso à insalubridade do ato contra-cheque, foi omisso a todos os indícios do tempo especial, foi. Quando o INSS concede um benefício, tá? E não leva em consideração alguns documentos, não corre prazo para revisar. Então o camarada já passou 20 anos que ele está aposentado. Você consegue derrubar? Consegue derrubar. Mas tem que levar o processo para onde? Lá para a TNU, tá? Diquinha prática aí para vocês. Então vocês conseguem um retroativo monstruoso, tá? Porque vai aumentar para 100%, correto? Ele vai receber 100% do êxito da ação para frente. E o que estava lá para trás, ele recebe? Recebe. Retroativo. E você ganha um percentual em cima, tá? E são poucas ou muitas pessoas que têm direito a essa revisão? Muita gente. Muita gente. Porque quando você começa a se aprofundar, a se especializar na especial, gente tem escritório que faz só especial. Quando você se especializa em especial, você tem uma visão mais aprofundada. Por quê? Quando você olha de forma genérica a previdência, você acha que especial é a minoria da sociedade. Mas quando você aprofunda, por causa da economia e dos outros agentes, você vê que na verdade especial é a maioria. É a maioria. E lembrando que hoje, para
você enquadrar na especial, não é a profissão em si, e sim o contexto. Antigamente era a profissão em si, hoje em dia é o contexto. Por exemplo, advogado tem especial? Depende. O advogado, no ar-condicionado, lá no seu escritório, né, não tem ergonomia nenhuma, tudo certinho, é tempo comum, não é especial. Mas o advogado, que muitas vezes, né, tem uma situação de ergonomia, aí tem especial. Ou é uma situação que ele trabalha armado, porque ele trabalha acompanhando o preço, né, presídio e tudo mais, criminalista. A depender do contexto, uma região super perigosa, pode ter periculosidade? Pode ter periculosidade, tem especial. Então depende. Motorista tem especial? Depende. Depende. O motorista do ônibus lá, moderno, o motor não faz ruído, não tem tremor, é tudo certinho, tempo comum. Mas não, o motorista de ônibus está tudo tremendo. Ou então o motor fica ali do lado, vem aquele calor para cima dele. Ou aquele ruído. Tem especial? Tem especial. Então não é a profissão que determina se tem ou não especial, e sim o ambiente de trabalho, tá? O ambiente de trabalho. Vamos avançar. A aposentadoria por invalidez. Essa daqui eu vou falar rapidinho para vocês, tá? Homens e mulheres. Tem idade ali? Não tem. O nome já fala. Aposentadoria por quê? Invalidez. A pessoa está trabalhando, ela tem só 30 anos de idade e ficou inválida. Pode ter direito? Pode ter. Não há idade. Tem que ter o evento que incapacitante. Uma doença, um acidente de trabalho, tá? E desde que ela esteja, né, dentro do sistema. Como que o trabalhador ele entra no sistema previdenciário? Quando ele faz a inscrição. E como que é feita a inscrição? Com o primeiro pagamento. Pagou, entrou no sistema. E desde que ele não tenha saído. Vocês podem ver nos cursos que eu ministro, né, mais à frente podem acompanhar, eu ensino inclusive como que a pessoa que não está mais trabalhando, como que ela faz para permanecer no sistema sem sair. É o chamado período de graça. Ainda não contribuída, ela continua no sistema, cobertada pelo sistema, por um certo tempo. Se esse tempo já passou, aí ela sai. Mas esse tempo, período de graça, salva muita gente? Salva muita gente. E se já passou esse tempo e ela saiu, tem como retornar? Tem como retornar. Tá? Retorna a pessoa, depois que ela retorna, aí você pode gerar benefícios por incapacidade. Quando falamos benefícios por incapacidade, a aposentadoria por invalidez é um deles, porque são 3. Quais são os outros? Auxílio doença e auxílio acidente. Mas focando aqui na aposentadoria por invalidez, perceba uma coisa: existe o que? Carência mínima, que é mínimo de contribuições. Tem que ter pago no mínimo 12 contribuições, 12 meses. Imagina que o trabalhador tem 12 contribuições e após implementar essas 12, vem um evento incapacitante, uma doença, certo? E ele não tem condição de trabalhar. Aí você pode gerar o quê? Benefícios por incapacidade. Na prática, o INSS ele consegue o quê? Auxílio doença. Mas você pode converter para a aposentadoria por invalidez, a depender do caso, pode converter. Olha só, se o trabalhador ele tem só 5 meses contribuídos, não tem os 12, o que o generalista ele faz? Tchau, tchau. Mas você é um especialista. O que você vai fazer? Vamos diagnosticar o evento incapacitante. O que deu causa à sua incapacidade foi uma doença ocupacional no exercício da profissão que ficou doente. Ou seja, o estresse era tanto, né, que gerou uma hernia de disco. A situação lá dele executando o serviço ocasionou uma alerta dele, né? Não consegue mais digitar. Doenças ocupacionais,
aquelas oriundas do exercício da profissão, né, do doente ali. É uma doença classificada como grave, por exemplo, câncer, dentre várias outras. Ou aconteceu um acidente de qualquer natureza. Por que qualquer natureza? Independe se for na empresa ou se fora da empresa, de qualquer natureza. Nessas situações, meu amigo, você só tem 12 contribuições, não tem problema. Nesses casos não há carência. Então, cara, ele pagou mês passado a primeira contribuição da vida dele. E hoje veio esses eventos incapacitantes. Pode gerar benefício? Pode gerar benefício. Porque nesses casos não há carência, ou seja, não há um mínimo de contribuições, basta ele estar dentro do sistema. E ele entrou quando pagou mês passado? Entrou, porque o pagamento é através da inscrição. Então, benefício concedido. Mas lembrando que na prática, o INSS ele dá o auxílio doença, tá? E cabe a você enquadrar ele na aposentadoria, se esse for o caso. Se esse for o caso, tá? Nos meus cursos específicos, eu costumo diferenciar a aposentadoria por invalidez, auxílio doença e auxílio acidente, como enquadrar ali. Mas aqui, nesse enfoque nosso da aposentadoria por invalidez, tá? Essas são as observações. E quanto que é o RMI? 100%. Tem que se tratar, não tem? Tá doente? Nada mais justo, né? E vocês podem elevar o RMI para 125%? Pode elevar. Quando acontecer a grande invalidez. Gravei um vídeo para a Rádio Tribuna, está lá no meu Face, depois vocês olhem com mais detalhes, tá? Mas só falando rápido, se o trabalhador já aposentou no 100%, amanhã ou depois, ele necessita de um terceiro para cuidar dele. Problema nos olhos, ou não consegue andar, algo assim, tipo, né, debilidades, ou tem que andar acompanhado, precisa de um cuidador ao lado dele. Nesse caso, ele entrou então na grande invalidez. Justifica-se então o aumento de 25%. Ele vai receber 125%. Inclusive, pode passar o teto da Previdência. Vamos lá. Reforma. Especificamente, eu selecionei esse detalhe aqui. O RMI será de 60%. Ah, mas o pobrezinho, ele está doente, tem que comprar remédio. 60%. Há uma discussão que talvez possa se inserir o quê? Uma possibilidade de chegar aos 100%, tá? Mas não tem ligado essa possibilidade, não pode ser nenhuma. Então, é isso daqui engessado, ó, 60%, tá? A discussão para enquadrar em 100, não há mais essa possibilidade. E só para vocês verem como que há vários outros benefícios além desses, tá? Falamos de forma genérica, né, os 4 tipos, ó, idade, tempo de contribuição, especial e invalidez. Só que dentro da idade, olha um monte de subtipos de tempo. É com tempo reduzido. Não precisa de ter aquela idade toda. Com menos idade consegue. Dentro do tempo de contribuição, a mulher muitas vezes não precisa de ter 30 anos ou 35. Pode ser reduzido o tempo. Nesse caso, olha, os subtipos aqui específicos. A mesma coisa, tá? Em relação à invalidez, tem nuances dentro dela. A especial também tem nuances dentro dela. Então, esses detalhes aqui, tá? Se vocês quiserem saber mais, sigam lá no Face, Instagram, tá? Eu vou estar mais vezes aí falando sobre isso, novos cursos também, tá? Inclusive, é uma proposta para nós abrirmos aqui no SESC, tá? Curso de capacitação, só com dica prática. 10% teoria, 90% dica prática. Beleza? É isso aí. Perguntas? Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Bom, eu me chamo Douglas, eu trabalho na indústria, né? Trabalho na Vale. Sim. Eu estou numa situação muito delicada, porque esse ano eu fiz 25 anos de aposentadoria especial. A maior parte na empresa, estou nessa questão do PPP, Sim. falou, viajei Se umas identificou. 2 vezes. Mas, pelo que eu andei estudando sobre a reforma,
vai ter uma fase chamada de transição, não é isso? Isso. Tudo que o senhor falou, por exemplo, sobre especial, seria, por exemplo, o meu filho que vai começar a trabalhar agora, né? Aí, se eu me corrija se eu estiver errado, eu queria saber, porque a gente vê as coisas na internet e não sabe até que ponto. Se o senhor já tem uns 25 anos, tem direito adquirido. Ainda que venha a reforma amanhã ou depois, o senhor tem direito especial. Ah, ok. Porque o fechamento dos 25 anos foi antes da reforma ser aprovada. Ok. Porque é aquela máxima, né? Que o direito não vem para adquirir, para julgar. Mas é porque, como também teve um problema que eu trabalhei numa empresa 13 meses, um ano e um mês, Entendi. e a empresa quebrou. Aí o senhor já falou da junta comercial, dizem Isso. também que você, também já ouvi dizer que você pode pagar um técnico de segurança para fazer um PPP, Pode. ir atrás do dono para assinar. Inclusive, nós especialistas pedimos antes do PPP, antes de entrar na ação, porque a gente vai apontar o que está errado e vai pedir a empresa para acertar. Nova notificação. Se ela não acertar, quando a gente for dentro da ação, a gente já vai pedir a perícia no ambiente de trabalho, pontuando o que está errado. Aí deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Então, no caso, mesmo para aquelas pessoas, igual tem colega lá que tem esses 20 anos de trabalho, aí eles vão ter que fazer aquela transição. Aí você tem uma fórmula lá que eles até falam, não é isso? Que Sim. Cairia nesse. Sim, aí vai ter que às vezes pagar um pedágio, a depender. Pedágio. Só que foi especial por periculosidade, não vai ter mais especial. Só por insalubridade. A nossa sorte lá que é ruído e eletricidade, né? Quem é periculosidade, por exemplo, qual sair da técnica? Na prática para vocês. Conversão de tempo. A Mas pessoa parece que isso vai ser proibido, falar que Sim, uma reforma não vai. mas aí tem que entrar antes da reforma. Quem tem só 20 anos de especial, não tem 25 anos, né? Tem só 20 anos. Converte em tempo comum para concurso PC. Porque não vai ter especial mesmo, periculosidade depois. Multiplica por 1.4. Isso, o homem, de forma simples, aumenta 40% do tempo. Então de 20 anos vai para 28 anos. E a mulher aumenta 20%. Mas aí cai, tem questão que vai cair no fator, né? Mas aí vai ajudar para aposentar depois no comum. Porque especial não vai ter mesmo. Pessoal, eu acho que eles estão Eles já até saíram. entrar aqui rapidinho. Vai lá, E se Flávio. tratando do LTCAT, de um laudo técnico, como Sim. que eu vou falar que ele está errado? Olha, com base no seu conhecimento de especialista, a exemplo de alguns ambientes de trabalho que você já conhece. Por exemplo, aqui a gente tem um aluno que ele já gerenciou os portos, Juliano, dali. Então ele conhece fora, dentro do porto, onde tem ruído, onde tem tremor, onde tem agente insalubre. Aí de repente no porto vem o PPP falando que não tem disposição e ele sabe que tem sim. O que ele vai fazer? Ele vai pontuar onde que está errado, certo? E pedir uma perícia judicial lá no porto. Então quem faz especial tem que conhecer cada setor. Setor portuário, salão de cabeleireiro, metalúrgico, setor médico e por aí vai. Tem que conhecer os setores. Professor, eu ouvi dizer que o INSS é orientado, todas as vezes que bate, ele recebe um processo especial, isso aí como a gente diz, a rádio peão, né? Ela fala que o que eles dizem é que o INSS é orientado automaticamente a indeferir o processo. Por isso que Isso é muitas verdade vezes a maioria dos êxitos, né, quase 100% é na judicial, da especial. Agora até que pega 5%, né? Os colegas meus que se aposentam nunca conseguem pegar o É porque enquadrou no tempo de contribuição e não na especial. Então seria um erro do advogado, no caso, vamos dizer assim. Talvez o advogado até pediu, mas por não ter especialização, às vezes faltou alguma coisa. Mas tem como revisar? Muitas vezes tem como revisar. Súmula 81 da TNU. Galera, eu acho que vai ter uma palestra aqui depois, não vai? Depois dessa? Você só uma pergunta. A colega aqui primeiro. Eu ia perguntar a respeito do acerto e da CNIS em Sim. relação também ao tempo de contribuição. O fato daquela empresa que você citou, da pessoa, o cara não recolheu. E aí, onde estão esses valores? Quem vai passar? A responsabilidade sempre do trabalhador.
trabalha ou de carteira assinada Porque tem para uma empresa, vezes lá. ou como autônomo, com um contrato escrito para uma empresa, o recolhimento é obrigação da empresa, do contrator. Então, independente de ter ou não a constatação das contribuições lá, basta comprovar que ele trabalhou naquele período, onde a responsabilidade era da empresa. Então, ainda que não haja os recolhimentos, conforme enunciado 18 do CRPS, tá? Tem que ser concedido o benefício previdenciário. Inclusive, De duplicidade aí em relação a isso, vai ter o acerto aqui Como? que pediu o acerto aqui nisso também em relação a esse período. se você quiser acertar antes, pode acertar. É melhor que acerte antes. Mas se quiser já dar entrada na aposentadoria, aí depende de cada caso. Porque vai faltar, porque normalmente é os 80% dos maiores salários. É, Vai faltar, já que está zero ali, eu acredito que vai considerar como zero. Se colocar 80% dos 30, maiores. É 80% dos maiores daqueles que constam. Sim, pode ser que desse Daqueles que constam. 80% maiores. Daqueles que constam. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu sei que o tema aqui ele é. Professor, sobre como podemos nos especializar nesta área. O senhor nos orienta. Venham Responde para o meu curso de capacitação. a faculdade vai abrir, né? Sim. E outra coisa, eu não gosto muito de lecionar com teoria. O negócio é mais assim, na prática. Você faz isso lá e resolve. Se você pegar as pós-graduações, os cursos aí, geralmente é muita teoria. Não te ensinam o caminho prático para resolver. Não te ensinam o processo administrativo, que é o melhor de todos. Você gera rápido benefício. O recurso, por exemplo, que você falou ali da súmula 81, você falou, tem uma peça específica, mas é destinada a quem? Aonde? Ao TNU? Ao TNU. Mas para onde eu mando? Você não vê TNU nas faculdades, em nenhuma. Vai ser... É Justiça Federal. INSS? Não, Justiça Federal. Você vê o primeiro grau, certo? Tem Que pode ser a Justiça Federal, Vara Federal ou GF, na Federal. Pequenas causas GF, né? Valores maiores, Vara Federal, primeiro grau ali. Da Vara Federal, vai para onde? TRF. Se for pequenas causas, do GF, Juizado Especial Federal, vai para onde? Turma recursal, certo? Então, primeiro e segundo grau. Nas faculdades, ou até mesmo em muitos cursos, o que eles ensinam? Depois tem STJ, e depois STF, e acabou. A TNU, ela fica no paralelo. A TNU, o que você faz? Ó, primeiro grau, Justiça Federal ou GF. Segundo grau, TRF ou turma recursal, tá? Daqui, depois que vem o acórdão, você manda para onde? TNU. E a TNU, ó, presta atenção no nome, Turma Nacional de Uniformização. Uniformizar o quê? O segundo e o primeiro grau federal. Então, ó, é hierarquia, efeito vinculante. E muitas vezes a gente faz o quê? A anulação do acórdão no segundo grau e a anulação da sentença. Volta de novo. Só fazendo fechamento da pergunta, aqui, por favor. Porque, inclusive, ele está lecionando uma matéria na nossa turma, do quarto período, e eu conversei com ele, né? Eu estou fechando aqui uma pós-graduação no próprio SESI, né? Para poder colocá-lo como cabeça para poder fazer essa pós. Então, as pessoas que estiverem interessadas, eu não tenho ainda o período em que vai começar e tudo, mas se quiserem depois me passar no WhatsApp para a gente poder combinar uma data e começar essa pós. Teria que ter já uma graduação, né? Mas quem não tiver, curso de extensão, que é rapidinho. Coisa de 2 meses, 3 meses, tá? A Ellen, ela tá a par de todas essas informações aí. Se vocês quiserem sobre a pós, o colega, curso de extensão, a Ellen. A pergunta é sobre a transição. Por exemplo, pelo lado prático, uma pessoa que tem, digamos, 30 anos de serviço, homem, Sim. Né? Ou que tenha 60 anos de idade, e agora, com a mudança, daqui a pouco ela vai ser publicada e tal. Como é que funcionaria essa transição? Ou ela fica... Toda hora muda. Hã? Toda hora muda esse pedágio. Ela fica automaticamente
É um período da nova adicional. regra ou tem uma regra? Subtende-se, assim, não há ainda uma definição concreta. Mas entende-se que o período importante teria que trabalhar esse período importante com um acréscimo de 50% a mais. Mas isso pode variar, para menos, para mais, tá? Depende de como eles fecharem lá no voto. Seria 7 anos e meio, por exemplo. Depende do período 65 importante. anos. Porque agora foi aprovado o texto base, agora é que vem as propostas de emenda e tal. Pode ainda, dependendo, até voltar. Vou só avisar o pessoal que a gente já está no fechamento. Mais alguma pergunta, pessoal? Professor, só uma Vai, pergunta. Jasmine. Não vou fazer pergunta não, é porque eu não peguei. Você falou em tema 55 da STF? Tema 555. Tema 555 do STF. Fala que EPI não é eficaz para abafar ruído. Então você vai ter que pedir o quê? Ruído puro, lá no FTCAT. Você falou sobre seu curso prático e ele se inicia como? Então, é preciso que os interessados, né, deixem sobre o curso prático, né, de extensão. Lá com a Ellen, tá? E ela vai fazer um levantamento para ver o mínimo de inscritos e a partir disso a gente planejar. Qual é o seguinte? Mas a expectativa é em janeiro. Aí a Ellen está fazendo essa. Uhum. Mais alguma pergunta? Sim, pode fazer. Em qual órgão a gente procura para poder ter o aumento da aposentadoria no caso da invalidez? Quem for aposentado por invalidez, para ele receber os 25%? Primeira coisa, você vai ter que laudar. Laudar dizendo que a invalidez da pessoa é uma grande invalidez, uma vez que ela não consegue sozinha exercer os atos da vida civil. Não consegue ir ao banheiro sozinho, não consegue fazer uma série de coisas habituais. Então esse laudo vai dizer que a pessoa está de forma absoluta, né, incapacitada e precisa de um cuidador. É muito comum quem perde a visão, né, problema para andar. Feito o laudo, você entra aqui no portal por meio do INSS e lá você tem todo o procedimento para solicitar, para requerer. Dá tempo? Dá tempo. Diga aí. Com relação àquele mandado de segurança, por exemplo, tem uma funcionária que ainda está aposentadoria, está no 4 meses. Lei 9784, artigos 48, 49 e 59, parágrafo 1º, diz que o prazo é de 30 dias para o INSS julgar o seu requerimento. Se ele não julga, liminar no juiz federal através de mandado de segurança. Contra quem? Autoridade coatora. E quem é a autoridade coatora? A quem está com o processo. Se for INSS, o gerente. Se o processo estiver em grau recursal, vai ser o relator da junta de recurso, do CRPS. Se o processo não for distribuído para o relator, o presidente do CRPS. Por isso que o especialista gera benefício muito mais rápido que os generalistas. Aquele detalhe da ouvidoria, que você falou que está no prazo? Se é porque o MS, para você entrar, ele tem prazo decadencial de 120 dias. O cliente te procurou a partir de quando que corre o 120? Quando estoura os 30 dias do INSS. Aí começa com 120 para entrar com o INSS por liminar. Se o cliente procurou após já expirar os 120 dias do INSS, você não pode entrar com o INSS. Mas aí você tem que ser o quê? Especialista do especialista. Porque o que você vai fazer? Você vai renovar o prazo de 120 dias. E como que você renova? Registrando uma reclamação na corregedoria ou na ouvidoria. Aí você vai protocolar, vai ter datado, não vai? Ali renova os 120 dias e você entra tranquilo com o MS com a liminar. Professor, só poderia colocar o seu Face, o seu Instagram aí no bar? Assim, aqui ó. É muita dica prática, né? É isso aí. Yes. Sem muito blá blá blá. Mais alguma pergunta, pessoal?
fez o requerimento no INSS, eles têm até 30 dias Independente do que. para dar resposta, se sim ou se não. É. E se você entrou com recurso, lá em cima, eles têm esse prazo também de 30 dias? A resposta é sim. 30 dias contra o INSS e 30 dias contra as esferas recursais. Lei 974 fala que o INSS ele pode prorrogar por mais 30, desde que ele se manifeste expressamente. Na prática ele faz isso? Não. Então, quando deu o dia de número 31, o que acontece? Perda do prazo. 9784. Artigos 48, 49, artigo 59 para o primeiro. Só título de evento, né? A participação que você iniciou, foram 7 meses. 8 meses? 7. Ixi, tá pouco ainda. Geralmente os advogados generalistas protocolam, aí aguarda. Às vezes demora um ano para julgar. Aí só depois disso vai para judicial. Qual tipo de coisa vale a pena judicializar em vez de Depende. Gente, maiores detalhes está no nosso cursinho. Vou dar licença aqui para as doutoras entrarem. Nossas queridíssimas Ellen, o doutor Eli. Sejam bem-vindas. Bora, gente, vai entregar. Vamos lá. Bora, podemos? Tá. Tudo certinho. Certo. Nossas queridas Ellen e Eli. Boa noite. Boa noite. Eu vim fazer a entrega de uma caneca com a logo do SESB, para que o professor Jess lembre desse momento. Maravilha. Né, todo momento que eu estou tomando um cafezinho, um chocolate quente, ele está lembrando desse momento aqui. E o SESB está muito feliz com esse momento, porque apesar do professor, vocês estarem vendo o professor aqui 3 dias na semana, hoje ele está aqui num formato diferente, trazendo novas informações para vocês, um conhecimento diferenciado, e o SESB está muito agradecido por esse momento. Eu gostaria de presentear o professor com essa caneca e entregar um certificado, que ele atuou como palestrante, e gostaria de convidar um aluno para participar desse momento. Quem? Pode. Então vem, pode vir. Vem, pode vir. Então. Ô, maravilha. Cadê a moça? Vem, pode vir. Não, pode vir. Vamos ver assim, os dois aí. E falei do nosso curso para eles, tá? Posso sugerir a todos os colegas que participaram para ficar à frente e tirar um registro com a turma toda? Pode, fica à vontade.